A liberdade sempre foi romantizada nos discursos, mas na prática, ela é tratada como ameaça de segurança nacional. Porque a verdade é brutal. O Estado não quer cidadãos livres, quer peças funcionais, previsíveis e controláveis. Você acha que vive numa democracia, mas não percebe que tudo ao seu redor, da escola ao imposto, da mídia à saúde, foi estruturado não para te empoderar, mas para te acomodar. Você nasceu num país livre, mas aprendeu desde cedo a pedir permissão para tudo. Para estudar, para trabalhar, para se expressar, para existir. E o mais genial, você chama isso de civilização. A liberdade verdadeira é silenciosa. Ela não está no seu direito de votar. Ela está no seu direito de não precisar, de não depender, de não seguir, de não obedecer por medo. O Estado moderno não teme o crime. Ele teme o autossuficiente, aquele que não consome o que mandam, não acredita no que mandam e não serve ao que mandam. Esse indivíduo o expõe, com a própria existência, que a estrutura do Estado é frágil, que o castelo de cartas só se mantém de pé, enquanto a maioria se recusa a construir seus próprios pilares. Por isso o Estado precisa te manter fraco, confuso, sobrecarregado, com medo e preso numa rotina onde pensar parece luxo e agir por conta própria, um crime silencioso. Mas quando você quebra essa cadeia mental, descobre que a liberdade não é um direito, é uma escolha. E cada escolha sua pode ser uma rachadura na fortaleza do controle. A repressão à liberdade não é um erro de sistema, ela é o sistema. Desde o início da civilização, toda a estrutura de poder temeu uma coisa: o pensamento livre. Na Roma Antiga, filósofos que questionavam a autoridade eram silenciados. Cícero, que ousou denunciar a corrupção senatorial, foi decapitado. Não porque ameaçava com armas, mas porque ameaçava com ideias. Durante a Inquisição, Giordano Bruno foi queimado vivo por pensar diferente. A igreja dizia defender a verdade, mas matava qualquer um que ousasse procurar outra. No século XX, os regimes totalitários refinaram o controle mental. Na URSS, autores que escreviam sobre liberdade individual eram exilados ou mortos. Na Alemanha nazista, livros eram queimados publicamente, porque uma ideia é mais perigosa que um exército. Mesmo em democracias modernas, a liberdade é teatral. Você pode falar, desde que diga o que querem ouvir. Você pode agir, desde que não ameace a estrutura. Mas o padrão é sempre o mesmo. Todo regime teme o homem que pensa fora do script, porque ele é um vírus de lucidez num organismo feito de obediência. E aqui está a ironia cruel. Os livros de filosofia que falam sobre liberdade estão nas bibliotecas, mas quase ninguém os lê. Os discursos sobre autonomia são aplaudidos, mas ninguém os pratica. E a educação, que deveria formar pensadores, forma peões altamente instruídos, mas mentalmente adestrados. O Estado moderno não queima livros. Ele os ignora e ensina você a fazer o mesmo, porque a censura mais eficiente não é a que proíbe, é a que desvaloriza. Mas em cada época, um pequeno grupo de mentes livres atravessou o tempo, plantando sementes de desobediência consciente, e é sobre essas sementes que vamos falar agora. As leis invisíveis que o Estado usa para moldar sua mente, e como você pode usar essas mesmas leis para se libertar. O controle moderno é sofisticado. Ele não vem com grilhões, vem com contratos. Não com gritos, mas com palavras suaves. E ninguém ensinou isso melhor do que Robert Greene. As 48 leis do poder não foram escritas como crítica, foram escritas como um mapa. O mesmo mapa que os grandes impérios, líderes e, sim, os próprios estados sempre seguiram. Lei 3. Oculte suas intenções. O Estado nunca diz queremos te controlar. Ele diz é para sua segurança, é pelo bem comum. Toda intervenção nasce como cuidado, mas termina como obediência. Lei 6. Chame atenção a qualquer custo. Crie crises. Alimente pânicos. A mente com medo busca abrigo.
e o Estado se apresenta como salvador. Eles sabem, o caos fabricado gera submissão espontânea. Lei 17. Mantenha os outros em estado de terror. Aqui o terror não é físico. É o terror de perder o emprego, de ser cancelado, de não se encaixar. Eles te educam com medo, te comunicam com medo, te governam com medo. O Estado domina pela psicologia, pelo simbolismo, pela ritualização do controle. Você levanta a mão para ir ao banheiro na escola. Você tira nota alta por repetir ideias, não por criá-las. Você é premiado por ser exemplar, ou seja, previsível. E depois cresce achando que obediência é virtude, que pensar diferente é egoísmo, que liberdade demais é perigosa. Essa engenharia comportamental é invisível, mas está em todo lugar. E o mais sombrio, você repete as leis que te oprimem como se fossem leis da natureza. E no próximo bloco, vamos ver como o mestre da estratégia política, Maquiavel, já explicava exatamente como os príncipes, os governantes, devem manter as massas dóceis e domesticadas. Maquiavel e a ilusão de liberdade como estratégia de dominação. Maquiavel nunca foi o vilão que pintaram, sabe? Ele não criou o jogo do poder. Ele apenas teve coragem de descrevê-lo sem maquiagem. E o que ele escreveu? Acabou se tornando o manual secreto de reis, presidentes e tecnocratas. Em O Príncipe, Maquiavel é claro. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas aqui está o segredo. O verdadeiro poder não governa pelo terror direto. Ele governa pela ilusão da liberdade. Se você der às pessoas a sensação de escolha, elas nem percebem que estão sendo guiadas. Se você permitir pequenas rebeldias simbólicas, protestos controlados, hashtags, eleições previsíveis, o povo sente que está no comando, enquanto o comando verdadeiro permanece intocado. Essa é a genialidade do sistema moderno. Você se sente livre, porque pode escolher entre duas opções fabricadas por quem está no topo. Você acha que vota por mudança, mas escolhe entre dois lados da mesma moeda. E Maquiavel já alertava. Um príncipe sábio deve manter o povo ocupado com ilusões enquanto toma decisões reais longe dos olhos deles. Hoje os príncipes não usam coroas. Eles usam cargos, logotipos, slogans. Mas a tática é a mesma. Domine pela aparência de liberdade. Controle pela concessão seletiva de escolhas. O Estado moderno leu Maquiavel e aperfeiçoou a arte. Ele te dá uma constituição, mas com cláusulas pétreas que você não pode tocar. Te dá liberdade de expressão, mas criminaliza o pensamento que sai da linha. Te dá redes sociais, mas manipula o alcance do que você vê. A liberdade no jogo do poder é uma estratégia de distração, como o mágico que te mostra uma mão, enquanto a outra faz o truque. E enquanto você grita por mais direitos, eles aumentam seu controle. Enquanto você vota confiando no sistema, eles já decidiram o que será feito com você e sem você. Maquiavel não era cínico, era realista. E se você quer parar de ser jogado, precisa enxergar como os príncipes modernos ainda te tratam como plebeu, com a única diferença de que agora você acha que é livre. Carl Jung e a prisão do inconsciente coletivo. Se Maquiavel explicou como os príncipes controlam os corpos, Carl Jung explicou como o sistema controla as mentes. Jung acreditava que vivemos sob o domínio de forças inconscientes, arquétipos, símbolos, medos e padrões herdados, e que enquanto não tornamos o inconsciente consciente, ele comanda a nossa vida. E a gente chama isso de destino. Mas o Estado percebeu algo ainda mais sombrio. Ele não precisava controlar você diretamente, se pudesse moldar o inconsciente coletivo da sua geração. Então, como isso acontece? Olha, cria-se um sistema escolar que premia a repetição e pune a dúvida.
Depois, uma mídia que entrega narrativas prontas e, assim, desincentiva a reflexão. E ainda, uma cultura que idolatra o superficial e ridiculariza o questionador. Com o tempo, sua mente já não precisa mais ser vigiada, sabe? Ela se vigia sozinha. Você pensa o que esperam que pense, diz o que é aceitável e, muitas vezes, sente culpa por pensar diferente. Jung dizia que nada tem um efeito psicológico mais forte num ambiente do que uma pessoa que se recusou a ser condicionada. E é por isso que o sistema ataca quem foge do molde. Porque, no fundo, esse tipo de pessoa desperta os outros. A verdadeira prisão do Estado moderno, olha, não é um campo de concentração. É uma mente formatada. É um ser humano que não questiona. Que vive no automático. Que reage a estímulos como um cão de Pavlov. E acredita que sua voz é sua, quando na verdade é apenas o eco do coletivo. O Estado não precisa mais mandar calar, ele só precisa moldar seu arquétipo. E quando isso acontece, o corpo obedece, a mente se adapta e o sistema sobrevive. Mas e se você voltar a olhar para dentro? E se você confrontar os seus símbolos, romper os arquétipos programados e renascer como alguém que pensa por conta própria? Então você se torna ilegível, imprevisível, inclassificável. E para um sistema baseado em previsibilidade, você se torna o maior risco. Exemplo real: como o Estado moderno ama sua liberdade, desde que seja controlada. Hoje em dia, não faltam placas dizendo que você é livre. Mas olha, toda a liberdade oferecida pelo sistema vem com asterisco. Você pode falar, desde que não ofenda o discurso aceito. Pode empreender, desde que aceite ser sufocado por impostos e regras inúteis. Pode estudar, desde que aprenda exatamente o que mandamos. Liberdade virou embalagem, bonita por fora, tóxica por dentro. Vamos olhar para algo real. Um cidadão médio decide criar seu próprio negócio. Ele tem uma ideia, quer agir, quer romper a dependência, mas imediatamente enfrenta uma selva de burocracia, licenças, impostos, taxas. Cada passo da sua independência é tratado como suspeita. Porque, no fundo, o sistema não quer que você dependa só de você. Quer que você precise dele, implore por ajuda e reconheça a mão que alimenta. Outro exemplo? A educação. Você pode teoricamente estudar o que quiser, mas o currículo nacional define o que você vai aprender, como, quando e com que viés. A verdadeira liberdade de pensamento é marginalizada, enquanto as instituições incentivam o conformismo travestido de civilidade. Ou ainda, a liberdade de expressão. Você pode dizer o que pensa, mas se disser algo fora do padrão aceito, será ridicularizado, censurado ou silenciado. Não pelo governo diretamente, mas por mecanismos simbólicos que o próprio sistema espalhou como escudos morais: correção política, cultura do cancelamento, coerção emocional. O resultado é o seguinte: a liberdade existe, mas é monitorada. É delimitada, é tolerada como um privilégio, nunca como um direito inegociável. Isso é o Estado moderno. Ele não precisa de grilhões físicos, porque ensinou você a construir os seus próprios. E é por isso que o próximo bloco é vital, porque agora chegou a hora de quebrar esse ciclo. A maior prisão é aquela que você não vê. E o maior truque do sistema é te fazer acreditar que você escolheu estar preso. Ele não proíbe a liberdade. Ele a sufoca com distrações, deveres, dependências e medos disfarçados de rotina. Desde cedo, você é condicionado a seguir um roteiro que não escreveu. Acorda, estuda, obedece, trabalha, consome, paga, repete e chama isso de vida. Mas a cada ciclo, sua autonomia é reduzida, sua mente se torna mais moldada.
sua capacidade de reação mais fraca. Veja como isso acontece. 1. A educação padronizada. Você passa anos decorando fórmulas e fatos, mas nunca é incentivado a questionar o sistema que define o que você aprende. Pensar diferente é punido com notas baixas. E você sai da escola preparado, não para ser livre, mas para obedecer. Então, olha só. A mídia funciona como uma programadora emocional. Te vendem crises, pânicos, distrações, mas nunca te ensinam a pensar estrategicamente. Você aprende a reagir, não a refletir, a consumir manchetes, não a buscar conhecimento real. E tem mais, viu? Existe essa cultura da dependência econômica. O sistema cria um ambiente onde empreender é arriscado e trabalhar para alguém é o normal. Mas isso mantém você eternamente de joelhos, vivendo de salário em salário, preso numa engrenagem que só gira quando você não pensa em sair dela. Agora, pensa comigo. Tem também a engenharia da escassez de tempo, trânsito, carga horária, compromissos inúteis, boletos. Eles enchem sua agenda para esvaziar sua consciência, para que você não tenha tempo de pensar, de estudar, de descobrir que existe um mundo fora da gaiola. O terror simbólico da exclusão, ser diferente virou risco, pensar diferente virou crime moral. O sistema não te impede fisicamente de ser livre, mas condiciona sua mente a temer a liberdade como se fosse solidão, fracasso ou loucura. E o mais perverso, tudo isso é vendido como progresso. Você aceita a coleira porque ela vem com Wi-Fi. Mas a autonomia verdadeira não é dada, é conquistada, e ela começa quando você vê o que o sistema tentou esconder. E se você chegou até aqui, é porque já começou a enxergar. A pergunta não é mais o que o sistema faz comigo, é: o que eu posso fazer apesar do sistema? Porque a verdade é simples e brutal. Eles nunca vão te entregar liberdade. Você vai ter que tomá-la. E a primeira chave é essa: assuma responsabilidade total. Tudo que te ensinaram te empurra para a culpa externa. O governo falhou, a escola não ensinou, meus pais não sabiam. Mas enquanto você terceirizar o motivo da sua prisão, você também terceiriza a sua libertação. Crie sua própria fonte de renda. Se você depende de um salário controlado por outros, sua liberdade é uma ilusão. O Estado controla o ambiente econômico, mas você pode sair da corrida dos ratos construindo ativos, negócios digitais, produção de conteúdo, investimentos, produtos próprios. O sistema odeia quem não depende dele para sobreviver. Eduque-se como um autodidata. Tudo o que você precisa saber está disponível. Livros, cursos, documentários, PDFs, podcasts. Aprenda história, filosofia, psicologia, finanças. Leia autores que o sistema ignora ou teme. Maquiavel, Jung, Hayek, Solzhenitsyn, Bastiat. Aprenda a pensar com a própria cabeça, e o mundo nunca mais te engolirá. Desenvolva inteligência estratégica. Não reaja por emoção. Observe, analise, planeje. Aprenda a ler o jogo, como as 48 leis do poder ensinam. Entenda como narrativas são construídas, como a manipulação acontece, como a guerra pela sua mente é travada todos os dias. Quebre a rotina da domesticação. Crie tempo para pensar, sabe? Desconecte-se do excesso. Medite, escreva, reflita. Enfrente seus próprios demônios internos, porque o sistema só funciona enquanto você for previsível. Cerque-se de pessoas que também estão despertando. Liberdade é contagiosa, mas o medo também é. Evite ambientes onde a normose reina. Crie ou entre em comunidades que estudam, evoluem e protegem a consciência crítica. A saída é possível sim, mas ela exige sacrifício. Você vai perder amigos, conforto,
ilusões, mas vai ganhar algo que poucos possuem: vida vivida por escolha e não por obediência. E aí o sistema já não tem mais poder sobre você. O sistema pode lidar com o rebelde, pode lidar com o desajustado, com o indignado que grita, protesta, esperneia, porque todos esses ainda jogam dentro da lógica que o sistema criou. Mas o que o Estado não consegue controlar é o homem que parou de jogar. Um indivíduo realmente livre não se encaixa. Ele não pede permissão, não grita, não exige. Ele simplesmente anda. Ele anda por fora da narrativa, por fora dos medos impostos, por fora dos scripts repetidos em massa. Esse homem é ilegível. Não se entende qual é sua agenda porque ele não tem uma. Ele não busca poder. Ele busca consciência. E isso assusta mais do que 1000 protestos. O sistema não teme os barulhentos. Ele teme os silenciosos. Os que acordam cedo para ler filosofia, para construir negócios, para criar filhos livres, para pensar antes de agir. O sistema não teme o que você grita. Ele teme o que você entende. E quando você entende que o jogo é manipulado, que a liberdade vendida é decorativa, que o medo é ferramenta e que o caos é proposital, você deixa de ser parte da engrenagem e se torna um risco existencial, porque um indivíduo verdadeiramente livre é uma ideia viva. E ideias vivas não podem ser censuradas. Elas se espalham, contaminam, despertam. Quando Sócrates disse: "Olha só, uma vida não examinada não merece ser vivida", ele sabia que estava assinando sua sentença. Mas também sabia, né? Basta um homem livre para iluminar a escuridão. E se você chegou até aqui, é porque você já começou a se libertar. Você não é mais inocente. Agora você sabe. Sabe que o Estado não te quer desperto. Sabe que a escola não te treinou para pensar, mas para repetir. Sabe que sua rotina não é liberdade. É uma cela confortável com Wi-Fi. E agora, com esse conhecimento, a escolha é sua. Ou você volta para o sono, ou você rasga o script. Porque quem desperta não pode mais fingir que não vê. A prisão foi exposta. As algemas estão na mente. E o sistema só continua de pé enquanto você decide continuar agachado. Mas se você quiser sair, o caminho começa com responsabilidade, autodidatismo, estratégia e coragem. E se quiser um mapa, aqui a gente entrega um toda semana. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e entra agora na nossa comunidade do Telegram. Lá, a gente aprofunda o que a mídia tem medo de dizer e o Estado tem raiva de quem aprende. Agora, se você quer o próximo passo real, o vídeo que completa essa jornada, então anota aí: Como sair da corrida dos ratos. A verdade que o sistema nunca vai te ensinar. Lá você vai ver como o sistema te programou para obedecer e como se tornar um estrategista livre num mundo feito para servos. Não some. A revolução começa na mente. E agora ela começou na sua.